Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana, graças a Deus, compartilhando a palavra de Deus, transmitindo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. De segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, nós trazemos aqui a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que eu acredito que seja importante você se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E eu considero também de grande importância que você me ajude a alcançar mais pessoas simplesmente compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Imagine como você pode ajudar outras pessoas simplesmente compartilhando o link desse programa. Então, se você ainda não o fez, clica aí em compartilhar e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos abençoar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos finalizar o capítulo de número 6 de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Inicialmente eu vou ler até o versículo 23. Depois nós vamos ler a partir do versículo 24. Provérbios, capítulo 6, versículos 20 a 23 nos diz assim: Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aqui ele já começa falando da importância de nós darmos valor aos ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais. E aqui ele está falando de pais tementes a Deus, pais que conhecem a Deus, temem a Deus, têm a sua palavra e transmitem a sua palavra aos seus filhos. Veja, quando nós observamos Provérbios capítulo 22, versículo 6, vamos ver lá na frente depois, ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Então, Salomão havia aprendido com Davi, seu pai, e agora ele sabia a importância de também transmitir a palavra, transmitir os ensinamentos. E é importante destacarmos que aquilo que nós recebemos da palavra de Deus precisa estar guardado no nosso coração. Não é, nós falamos no programa de ontem que é do coração que procedem os maus pensamentos, os maus imoralidade sexual, homicídios, é tudo parte do coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como diz o salmista, que também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119. Então, essa palavra ela precisa estar realmente guardada no nosso coração para que ela possa conduzir a nossa vida. Jesus vai falar sobre isso na parábola do semeador, quando ele diz que a semente foi lançada, uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu em meio às pedras, outra em meio aos espinhos e outra caiu no solo fértil. E essa germinou e deu frutos. E esse solo fértil é justamente o coração, é quando a semente da palavra de Deus penetra o nosso coração e dirige a nossa vida, ela dá frutos para a glória de Deus. Então a palavra precisa estar guardada no nosso coração, para que ela possa dirigir as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, para que a palavra possa dirigir
a nossa mente. Interessante que o versículo 23, a parte A do versículo 23, tem muito a ver com o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Provérbios 6, 23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Então a gente percebe claramente que Salomão ele aprendeu com Davi, seu pai, sobre a importância da palavra. A palavra abre o nosso entendimento, ela traz luz ao nosso entendimento. Ela nos faz compreender quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que sejamos. É a palavra que revela, inclusive, que nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Em João capítulo 8, Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? A palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, ela abre o nosso entendimento, revela a verdade e nos liberta da escravidão da mentira, da escravidão do pecado. E é importante destacar que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Então ele diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. E aqui eu faço um outro destaque também importante. Nós precisamos fazer uso da disciplina, da correção. Nós não podemos cair no erro de sermos permissivos, de sermos coniventes com o erro, de sermos coniventes com o pecado, de sermos coniventes com a transgressão. Pequenas falhas hoje não corrigidas se tornarão em grandes falhas amanhã, em grandes problemas amanhã. Então uma criança, por exemplo, que chega em casa mentindo, dizendo que encontrou uma borracha ou que alguém deu uma borracha, sendo que na verdade ela pegou do coleguinha, e percebendo essa atitude, o pai ou a mãe não corrige, não disciplina e não orienta, não faz essa criança ir lá, devolver a borracha, pedir desculpa e tudo mais. Infelizmente ela corre um grande erro de achar que não há nenhum problema em mentir, em pegar algo que é de outra pessoa. Veja, então nós precisamos estar muito atentos a essas questões, certo? E aí, a partir do versículo 24, ele vai nos mostrar de forma prática como essa palavra pode fazer diferença na nossa vida, como os mandamentos do Senhor fazem diferença na nossa vida. Ele vai dizer que os mandamentos o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda às caças de uma vida preciosa. Pode alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então, os versículos 23, 24 e 25 vão falar de que a palavra ela vai nos dar discernimento, vai nos dar sabedoria. A palavra nos protege da mulher perversa, das lisonjas da mulher estranha. Ele diz: não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Satanás, ele é especialista em colocar diante de nós aquilo que ele sabe que é o nosso ponto fraco. De repente, o seu ponto fraco não é uma mulher atraente, cheia de elogios ou insinuações. De repente, o seu ponto fraco
é uma bolsa de dinheiro, é um dinheiro que ficou em cima da mesa, é um dinheiro que alguém esqueceu num caixa de supermercado. De repente, o seu ponto fraco é falar mal das pessoas. De repente, o seu ponto fraco é uma bebida. De repente, o seu ponto fraco é qualquer outra coisa que vai lhe tirar do foco. Satanás sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E ele vai colocar diante de nós exatamente aquilo que ele sabe que pode nos seduzir, nos enredar para o pecado e destruir a nossa vida. Por isso que a palavra precisa estar guardada no nosso coração, para que ela nos dê discernimento, para que ela nos dê sabedoria, para que ela nos faça perceber aquilo que não é de Deus, aquilo que não vem de Deus e aquilo que não glorifica a Deus. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve e com o que você sente. Já falei disso aqui em outras ocasiões. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que ouvimos e que é agradável aos nossos ouvidos. Não podemos nos deixar levar por aquilo que vemos e é agradável aos nossos olhos. Não podemos nos deixar levar por aquilo que sentimos e é agradável ao nosso corpo. Porque todas essas coisas, quando feitas de forma ilícita, de forma errônea, trará consequências para a nossa vida. Observe que ele diz no versículo 27 e 28, poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que os seus pés se queimem? Toda ação traz uma reação. Não há quem coloque a mão no fogo e não se queime. Não há quem brinque com o pecado e não se prejudique com esse pecado. Nós precisamos entender de forma muito clara que aquilo que nos afasta de Deus destrói a nossa vida. Aquilo que nos afasta de Deus destrói a nossa vida. Então precisamos ter muito cuidado com o que vemos, com o que ouvimos e com o que sentimos para não nos deixar levar por aquilo que nos afasta de Deus. E aí ele vai falar mais especificamente a partir do versículo 29, sobre o adultério. E veja, eu imagino que uma das coisas mais terríveis que o ser humano pode fazer é adulterar, é trair o seu próprio cônjuge. Por quê? Porque, veja, a pessoa escolheu estar com aquela pessoa, você escolheu casar com quem você casou. Eu imagino que você não tenha sido obrigado. Agora, que direito tem uma pessoa que escolheu casar com alguém trair essa pessoa com uma terceira pessoa? Que direito tem alguém de trair outra com uma outra pessoa? Então, veja, o versículo 32, ele diz assim, olha, quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Versículo 29, ele diz assim, assim será o que se aproximar da mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Aqui há duas questões. Primeiro, o fato de você desonrar o seu cônjuge, desonrar a sua esposa. E segundo, o fato de você se aproximar de uma outra pessoa que você sabe que não é o seu cônjuge. Então, a pessoa que age dessa forma naturalmente trará consequências para a sua vida. Está pecando contra o Senhor, está pecando contra o seu próprio corpo, porque está se prostituindo. E está também pecando porque está desonrando um compromisso que você fez com a pessoa com quem você se casou. Então, é preciso ter muito cuidado, porque algumas pessoas acham que o importante é não ser descoberto. Eu já vi pessoas dizendo, né? Pessoas que não têm o temor de Deus dizendo que o importante é não ser descoberto. Mas não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Ainda que porventura não seja revelado aqui, será revelado na eternidade, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Há pessoas que se acham muito espertas, porque conseguem enganar o cônjuge, conseguem trair o cônjuge,
sem que ninguém saiba, sem que ninguém perceba, sem que ninguém descubra, mas nada está oculto aos olhos de Deus. Ninguém consegue esconder absolutamente nada de Deus. E a palavra nos diz que horrenda coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus criou homem e mulher e fez o casamento para que através do casamento ambos se tornassem uma só carne. E a partir do momento que alguém desonra essa união, que alguém desonra esse compromisso, essa pessoa está naturalmente desagradando a Deus, quebrando uma aliança que fez diante de Deus e trazendo consequências para a sua própria vida. Se porventura alguém nessa manhã que está nos assistindo está vivendo uma situação assim, eu lhe desafio, lhe convido ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Porque Deus não se agrada desse tipo de atitude. Se você já fez ou está fazendo, se arrependa, confesse diante de Deus e mude sua vida, mude sua atitude, porque isso não agrada a Deus. Um tempo atrás, eu vi a matéria sobre um líder que durante muitos anos escondeu um relacionamento extraconjugal. E inclusive, nos momentos em que foi questionado, ele negou veementemente que estivesse tendo um caso extraconjugal. Mas uma hora a verdade veio à tona e descobriu-se que ele não apenas estava num relacionamento extraconjugal, como também aquele relacionamento extraconjugal tinha um filho fruto daquele relacionamento. E eram duas pessoas que eram casadas e estavam traindo seus cônjuges. E a casa caiu. Uma hora a casa caiu. Então não espere a casa cair para o seu lado. Se você de repente está vivendo dessa forma, se você está vivendo uma situação de adultério, arrependa-se, confesse diante de Deus, clame ao Senhor por perdão, por transformação e por regeneração. Peça ao Senhor que transforme o seu coração, porque não é somente terminar esse relacionamento extraconjugal, é pedir a Deus que mude o seu coração. Porque se Deus não mudar o seu coração, não adianta terminar esse relacionamento extraconjugal que você está vivendo hoje. Amanhã você entrará em outro. Peça a Deus que mude o seu coração, que transforme a sua índole, que transforme o seu caráter e te faça alguém temente a Deus, com um coração puro e renovado pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa manhã seja uma manhã de transformação. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de arrependimento. De repente você não está traindo seu cônjuge com uma outra pessoa, né? Você está traindo emocionalmente. De repente você está sendo infiel emocionalmente. Talvez você esteja traindo através do uso de pornografia, por exemplo. De repente você está traindo, permitindo que a sua mente, que o seu coração deseje uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. É também adultério. Jesus fala sobre isso. Aquele que olhar para uma outra pessoa com um olhar impuro, que não seja o seu cônjuge, já cometeu adultério. Então, se você está emprestando a sua mente ou o seu coração para desejar alguém que não é o seu cônjuge, peça a Deus também misericórdia e peça a Deus que transforme o seu coração. Mas de repente, você está traindo o próprio Deus, não sendo fiel ao Senhor, não honrando ao Senhor, não amando ao Senhor de todo o seu coração. É tempo também de se arrepender. Porque adultério é mudar aquilo que é íntegro, aquilo que é original. Adulterar é mudar a forma. Deus quer que nós o sirvamos de todo o nosso coração. E a partir do momento que a pessoa tenta dividir Deus com outra coisa, está adulterando a forma. Deus te criou para viver a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Se você também está longe desse propósito, está fora daquilo que Deus planejou para a sua vida, é tempo também de se arrepender. É também adulterar a forma daquilo que Deus criou. Que essa sexta-feira, em nome de Jesus, seja uma sexta-feira de transformação, de renovação, de salvação para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai querido, eu sei que esse programa foi um programa desafiador, porque talvez vá mexer na ferida de algumas pessoas que estejam vivendo de forma adulterada, de forma diferente daquilo que o Senhor planejou. Pessoas que alteraram a forma, pessoas que estão vivendo relacionamentos ilícitos, relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos com outras coisas que não glorificam ao Senhor, que não agradam ao Senhor. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de renovação, de transformação, de salvação de vidas para o louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor, por vencermos mais uma semana e por acreditarmos e crermos que o Senhor nos guardará em mais um final de semana e nos preparará para tudo aquilo que o Senhor tem reservado também na próxima semana e também no mês que se iniciará nesse domingo. Fica conosco, Pai, nos guarda e nos livra de todo o mal. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade para com as nossas vidas. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. E se Deus permitir, na segunda-feira, 6h30 da manhã, nós temos um encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.